né? E eu quero que você entenda alguns princípios de Deus para a minha vida e para a sua vida como igreja. Primeiro, a Bíblia está dizendo, não nos deixando de reunir como igreja ou de congregarmos. Congregar significa reunir como igreja, né? Por isso a versão dá na mesma. Não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que aquele grande dia se aproxima. Está em Hebreus 10, 25. Meus irmãos, não há nada mais complexo e maravilhoso, lindo e tribuloso, do que uma embarcação, posso dizer assim, como a embarcação da arca, ou como a embarcação da igreja. Não tem nada mais complicado e nem mais maravilhoso que a igreja. Para você ter noção que a igreja é embaixada do céu na terra. Para quem entende de leis e de diretrizes internacionais, sabe muito bem que se eu sou um brasileiro, e eu posso estar sendo perseguido a mando judicial de outro país, digamos que eu vá para os Estados Unidos, e lá eu tenha um mandato contra a minha pessoa, e estão autorizados inclusive a me matar ou prender, se eu pisar, preste atenção, se eu pisar dentro da embaixada brasileira, a embaixada é onde? É nos Estados Unidos ou no Brasil? Se eu pisar na embaixada, eles não podem mais me matar, eu tenho um direito diferente. O direito muda, mesmo dentro dos Estados Unidos da América, eu não estou mais nos Estados Unidos da América, eu estou na embaixada brasileira, e vice-versa. Eu posso estar num país em guerra, de uma guerra contra o outro. Se eu estiver e entrar na embaixada daquele país, aquele país, ele preserva a vida até mesmo de um fugitivo que lá entrar, a menos, é claro, que esteja ameaçando algumas pessoas com um risco iminente, de tirar a vida de alguém, com arma na mão, isso é outra coisa. Mas o fugitivo, ainda que fugitivo, se ele pisar dentro da embaixada, a embaixada o resguarda segundo as leis do seu país, e atacar alguém na embaixada é o mesmo que atacar um país inteiro. Dá para entender isso? Diga amém. Você entendeu o que é a igreja? Igreja é embaixada de Deus, e a Bíblia nos chama também de embaixadores do céu na terra. O que é a igreja, pastor? Um pedacinho do céu, um quadrante do céu na terra. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está escrito ou não está? Se jaz no maligno, está morto no maligno. Não vem você criar esperança fantasiosa de que alguém vai subir lá direito e vai dar certo, alguém honesto vai subir lá e vai consertar o país. Vocês viram isso por 4 anos atrás, não virou nada. Parece que fez isso aí piorar, porque o mundo jaz no maligno. Mas ainda existe um pedacinho nesse mundo, chamado de embaixada do céu na terra. Nessa embaixada, o inimigo não pode te alcançar. Nessa embaixada, o inimigo não está autorizado a tocar em você, porque a embaixada é do céu, e o dono do céu responde por sua embaixada. O dono do céu faz o quadrante e a proteção da sua própria embaixada. Por que que os homens têm medo de invadir, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos? Porque o país é potentíssimo. Eu não sou doido. Muito menos o diabo também. Não pense você que ele é bobão de babá, ele é inteligente. Ele sabe que na embaixada ele não pode tocar. Por isso, entretanto, ele tenta tirar o homem da onde? Da embaixada. Pastor, Deus está comigo em todo lugar, amém, eu creio, oh, coisa linda. Pastor, Deus está comigo lá, sabe, pastor? Pastor, eu não... Um dia um rapaz, nós não precisamos de igreja mais não precisamos desse negócio não, nós somos a igreja, está na moda, nós somos a igreja, nós somos o templo, irmão, somos o templo do Espírito Santo. Agora, congregar não tem nada a ver com você ser templo, congregar é a reunir como igreja. E o apóstolo, eu não vou arriscar dizer o nome, quando chegar no céu eu pergunto para ele, se eu der conta de chegar lá, eu vou perguntar, era você, Paulo? Porque parecia demais as escrituras, o jeito de falar, o jeito de pronunciar, o entendimento da lei. O escritor anônimo aos Hebreus é você, Paulo? Eu vou perguntar para ele na lata. A primeira coisa que eu quero saber do Paulo, não foi nem que jeito foi que ele teve aquelas visões, é se era ele mesmo o escritor do Hebreus, porque todo mundo tem essa dúvida, entre os exegetas e estudiosos da Bíblia. E a primeira coisa que eu quero saber é essa. Mas preste muita atenção.
Por que o diabo quer entristecer o cristão? Por que tantos escândalos? Eu conversava com um pastor, e esse pastor disse: pastor, hoje está difícil, porque todo pastor não presta na boca do mundo, todo pastor é ladrão, todo pastor só quer o dinheiro. Mas é assim mesmo, pastor? Eu falei assim: não. Pois é, mas por que pegou essa fama? Fala comigo: o ataque do mundo. O mundo quer descredibilizar a embaixada. O mundo está dizendo para você: se não entra na embaixada não, bobo, você é forte, fica aqui de fora mesmo, fica com nós, não tem perigo nenhum, nós somos de boa, nós não somos tão ruim como vocês falam que a gente é. Quem disse que o diabo é tão ruim como vocês falam que é? Por que vocês falam tanto que o diabo é ruim? Vocês nem conheceram ele ainda. Para que esse negócio de igreja? Que chatura, que dificuldade, que crentice é essa? Vocês são muito fanáticos, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. Sabe, ele vai pregando essa pecha, ele vai batendo com o seu martelo, ele vai pregando no seu subconsciente que igreja é lugar de gente atrasado, retrógrado, pessoas que estão preocupadas com família, com tanta coisa. Não tem que preocupar com tudo isso não, afinal de contas, só se vive uma vez. Quem já viu falar que só se vive uma vez? Vai, levanta a mão, só se vive uma vez? Na verdade, eu vi uma lição bonitinha do Snoopy, aquele desenho. Na verdade, eu acho que o Snoopy, tinha algum crente ali que elaborava aquele negócio, não pode, né? Só nós que é mais velho que lembra do Snoopy. O Snoopy pensava no cantinho assim: não, bobão, na verdade, se morre só uma vez, a gente vive todo dia, tem todo dia um dia novo para escrever uma nova história. Tudo depende do seu ponto de vista, mas tem gente que ó céus, ó que tristeza, ó que luta, só se vive uma vez, nada, 365 dias por ano você já viveu, só de um ano para cá. Você sempre tem uma nova chance da parte de Deus, um novo momento para pisar dentro da embaixada e ficar com seus pés dentro da embaixada. Por que tanto ataque à instituição? Para descredibilizar. Porque descredibilizando eu penso: não, eu oro mesmo, eu mesmo oro, eu mesmo faço no meu nome do Pai, eu mesmo faço minha prece, vou fazer um oratório na minha casa. Esses dias eu fui pregar para um fazendeiro, ele falou assim: pastor, vem cá, o senhor está pregando para mim, mas é o que o senhor está vendo? Puxou assim, saiu na rodinha assim, tal, subiu no morrinho em cima da casa, tinha uma capela lá, um oratório. Eu sou um homem de fé, pastor, está aqui minha capela. Eu, sem desrespeitar a religião dele, que é católico, falei: meu querido, mas você não acha que tem algo errado? Os irmãos vêm orar aqui sempre, seus irmãos. Eu falei assim: não vem não, mas eu entro aqui, eu faço meu nome do Pai, eu tenho fé, nosso Deus, Nossa Senhora, e Deus está me protegendo. Assim: olha, eu vou falar um negócio para você, independente de concordar ou não com a sua fé, a Bíblia manda congregar, ajuntar como igreja, porque igreja não é um lugar, um portal imaginário do Mágico de Oz, que você entra e cria um para você, ou cria uma estátua para você adorar. Não, a igreja é o suportar uns aos outros, é o atrito entre um ferro e outro que afia o outro ferro. Não se há preparar sem atrito, não se há convivência, não tem como crescer sem estar em contato. O ser humano não sabe muitas vezes disso, que o contato é importante para o seu próprio crescimento. O ser humano tem dificuldade de entender isso. Quem entendeu até aqui, diga amém. Fala amém, irmão. Outra comparação, eu disse da embaixada, e agora eu vou dizer da embarcação. Como é chato viver na arca, e como é maravilhoso estar na arca. Preste atenção, a arca de Noé. Tem muita gente que só prega as belezas da arca, e esquece do cocô do elefante que tinha que limpar todo dia. Cuidar da serpente, irmão, sem deixar ela te morder. Tem gente que tem um romantismo com a arca. Deus estava lá, pastor. Deus estava lá, a cobra não mordia, a mula não dava coice. Vai, bobão, entra na arca para você ver. E vai lá. É diferente? Não, é realmente desse jeito, tinha que ter cuidado. A luz solar era mínima naquele lugar, era tudo escuro, tinha que andar pisando em ovos, sabe-se lá se ovos de serpente ou ovos de galinha, tinha que andar com cautela, limpando. Dentro da arca, irmão, não tem doutor nem pós-graduado, dentro da arca todo mundo é serviçal, os sobreviventes da arca tinham que trabalhar, conviver uns com os outros e com animais. Era terrível, mas era melhor do que do lado de fora, exposto ao dilúvio. O que as pessoas não entendem no congregar é isso: há o benefício da salvação, mas há também em contraparte o sofrimento
provocado por aquele confinamento chamado arca, e que não durou poucos dias, não foi fácil. Você pode assistir programas de reality show, onde tudo é iluminado, tem câmeras para todo lado, tem sauna, massagem, showzinho particular com bebida, e o povo se estrepa o tempo todo e fica bravo um com o outro e quer matar um ao outro, porque convivência. Dizem alguém, quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ela. E quando você começa a comer 1 quilo de sal, você pensa, aí sim você começa a entender o que é conhecer. E a convivência gera atritos. Porém, um corpo é necessário, não tem como a perna andar sem ter um atrito do joelho com a coxa, a ligação entre um membro e o outro é impossível, não tem como. Então, como arca, é terrível estar na arca, e ao mesmo tempo é maravilhoso estar na arca. Até que você entendeu? Diga amém. Vamos correr para frente. Eu quero separar alguns textos para você. O escritor aos Hebreus diz, não deixando de congregar, não deixando de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. E aqui eu vou ser mais profundo ainda um pouquinho, porque como nós estamos em um novo endereço há menos de um ano, e muita gente ainda não viu falar sobre isso, a igreja primitiva. Muitas pessoas têm um saudosismo imenso pela igreja primitiva, porque de fato a igreja primitiva foi a igreja inaugural, foi a igreja que conheceu o Espírito Santo, foi a igreja que viu os primeiros sobrenaturais de Deus, e o primeiro natural acontecendo. A igreja primitiva foi capaz de testemunhar a morte, inclusive, de um casal que mentiu para o pastor, só porque o pastor estava cheio do Espírito Santo, e aquele pastor cheio do Espírito Santo ministrou morte na vida das suas ovelhas, e elas morreram, morreram, que é Ananias e Safira. Muita gente condena Ananias e Safira de uma forma terrível, e esquece que muitas vezes hoje, nós mesmos às vezes comportamos como Ananias e Safira, preocupados apenas com o próprio umbigo enquanto tudo acontece. Enquanto tudo parte à nossa volta, nós estamos preocupados apenas com o nosso bem-estar. A primeira lição que eu quero falar para mim e para você hoje é: igreja não é lugar de bem-estar. O bem-estar de verdade vai ser no céu. A arca não é lugar de bem-estar, é lugar de trabalho, muito trabalho, desafeições, coices, mordida, às vezes escuro, às vezes escorregão, muito trabalho pela frente. Esse é o chamado da arca, a arca do Senhor chamada igreja, e é o lugar onde nós reunimos-nos para congregar e adorar o nome do Senhor. É tão linda, mas é tão lindo o mistério da igreja, que embora sermos totalmente diferentes, o Senhor compara também a noiva com a igreja. Por quê? Um homem totalmente diferente, com a criação diferente, com uma mulher totalmente diferente, com a criação diferente, tudo para dar errado, e Deus abençoa e dá certo. Assim também a igreja, vem famílias diferentes, graduações diferentes, entendimento diferente, vizinhança diferente, costumes diferentes, e Deus faz o milagre de tudo redundar para a glória de Deus. Um tem um chamado da palavra, outro é profeta, outro tem salmo, outro tem hino, tem um temperamento mais explosivo, sanguíneo como Pedro, outro é mais calminho do amor como João, e tudo se redunda para a glória de Deus. Fala comigo, o mistério da igreja. Fala mais alto, o mistério da igreja. Fala assim, eu quero participar do mistério da igreja. Há uma fala que, ensinando sobre dízimos e ofertas, eu mencionei há um ano atrás, mais ou menos, e que eu vou mencionar aqui porque está no texto. Eu quero ler com você. Numa das reuniões como igreja, como corpo de Cristo, Efésios 4:3. Efésios 4:3. Projeta para nós, por favor. Olha o que está escrito em Efésios 4:3. Você está achando que é fácil? Façam todo o esforço. Espera aí, irmão, olha bem para mim. Está dizendo assim, mamata, irmão. Está onde Jesus está, é só paz e amor. Está escrito assim, olha, casa do Pai, lugar de tranquilidade. Não. Façam todo o esforço para conservar a unidade do... Vocês estão lendo aqui ou estou na China sozinho? A unidade do... Pastor, tudo que o Espírito Santo faz é perfeito. Quando ele desce, acabou, iguala tudo. É você que conserva ela. É você o agente
que conserva a unidade do Espírito. Não tem o Santo Espírito com uma varinha mágica, como nos filmes de encantador, que faz assim, ó, esse povo é bonitinho, gostei desse. Plim, tudo unido, bonito, cara de um focinho do outro, todo mundo concorda com todo mundo. Obra do Espírito, pastor, olha que obra linda do Espírito. Não. Quem conserva a unidade, quem faz a unidade do Espírito é o Espírito, mas quem conserva a unidade não é ele, é você e eu. Olha o que está escrito: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Pelo vínculo, fala mais uma vez, façam todo o esforço. Lê lá comigo, 1, 2, 3 e... Olha para mim. O açougueiro foi lá e matou uma vaca bonita, tirou um pernilzão bonito dela assim, e entregou de graça para você. Fala amém aí, irmão, carne está caro. Certo? Você recebeu 1/4 de vaca inteirinho. Você come 1/4 de vaca num dia? Numa semana você come? Esse é bobo, e chama os crentes para você ver, nós comemos num dia. O açougueiro te deu. O que você tem que fazer, irmão? Você precisa preocupar com conservar o que ganhou. Conservar. Vamos trocar o nome aqui para você entender melhor. Fala comigo, vínculo da paz. Fala mais alto, vínculo da paz. A paz é a geladeira, irmão, que vai conservar a unidade. Quem vive em paz conserva a unidade. A paz é uma geladeira, um frigorífico, uma câmara fria, que vai fazer você conservar aquilo que ganhou de graça, chamado unidade do Espírito. Quem promove a unidade é Deus, quem cria a unidade é Deus, através do Espírito, e quem conserva sou eu e você. Põe a mão no coração, fala assim, sou eu, que conserva ou não. Quer ver só, igreja é de Deus ou não é? Sim ou não? Mas por que muitas viram uma bagunça danada, igual lá em Colossenses, Filipenses, o povo brigando, e um queria ser maior que o outro, e eu prego, eu sou de Paulo, e o outro falou, eu sou de Cristo, eu sou de pastor, eu sou de nada. Mas a igreja é de Deus ou não é? Mas por que deu errado? Porque a parte de conservância não foi feita. A parte de conservar, que cabe a mim e a você e não a ele, não foi exercitada. Até aqui eu estou sendo claro, ou preciso ser mais um pouquinho, irmão? Está sendo claro? Diga amém. Filipenses 2, verso 1 e 2. Receita para ligar a geladeira agora. Quem quer ligar a geladeira, dá um glória a Deus aí, irmão. Filipenses, o que eu falei? Estou tão pensando na geladeira que eu esqueci a referência. Filipenses 2, capítulo 1 e 2. Está escrito assim, leia comigo, por favor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Espera aí, irmão, Paulo está falando assim, eu vou orar para Deus acrescentar minha alegria, ou ele está pedindo para o povo? Me ajuda a entender o texto, irmão, que tem gente que lê, parece que é batatinha com batatuá, não entende a coisa, tem que entender. Ele está dizendo, está fazendo um pedido para a igreja, completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Vai seguindo, por favor. Mais um. Nada façam por vanglória ou por ambição egoísta. Nada façam ou por vaidade, mas humildemente. Fala essa palavra aqui, irmão. Está na Bíblia mesmo? Humildemente considerem os outros superiores a si. Eu sou pastor, rapaz. Eu sou presbítero. Um dia, eu estava na sede de Campinas, me contaram, né? Que chegou um visitante, e a Assembleia de Deus tem o costume de saudar todo mundo. Fica de pé, de onde você é, qual que é o seu nome. E um pastor muito simples, quase que o pai que fez a igreja crescer mesmo, Albino Gonçalves Boaventura, Simprão da Silva, como ele sempre foi,
Tinha um irmão bonito, engravatado, bem na linha da frente aqui assim, e ele apresentou uns irmãos, como eu apresentei vocês aí, e ele viu o irmão bonito assim, engravatado, igual o pastor Gleitos, né? Falou assim, e você, irmão? Aí ele pôs de pé de imediato, sou presbítero. Ah, não, desculpa. E você, irmão, você é crente? Na simplicidade, né? Você é crente? Aí ele pôs de pé, eu sou presbítero. Aí o pastor Albino, na simplicidade, também virou e falou assim, mas desculpa, eu pensei que você era crente. Aí a igreja ficou assim toda... Porque pastor, irmão, tem dificuldade de entender mesmo as coisas. Quer ver só? Você é crente antes de ser presbítero ou você é presbítero antes de ser crente? Não. Pergunta para quem está do seu lado com um sorriso, não é provocação. Fala assim, olha, você é obreiro antes de ser crente ou você é crente antes de ser obreiro? Faz outra pergunta, depois de ser obreiro, você deixou de ser crente? Vamos mudar assim, depois que você virou pastor, você deixou de ser servo? Você tem uma patente aí? Uma cara crachá? Eu sou... O senhor é crente, irmão? Eu sou presbítero. Desculpa, irmão, pensei que você era crente. A igreja toda entendeu aquilo, percebeu na hora, falou, meu Deus, o que é isso? Foi uma má resposta do pastor Albino, ele não entendeu o que o irmão falou, ninguém sabe até hoje. Albino já está na glória, e uma lição ficou para todos nós. Nós somos muito mais, inclusive, irmão, do que o cargo que ocupamos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos pedra viva, somos sacerdócio real, mas antes de qualquer coisa, nós somos servos de Deus, e quanto maior no reino do céu, esse está para servir o menor. É assim que funciona. Até aqui vocês entenderam? Diga amém. Paulo está pedindo. Isso, aplaude Jesus aí. Fala comigo assim, conservar. Fala. Vamos ligar a geladeira. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Considerar os outros superiores a si mesmo. É fácil? Cutuca o irmão que está perto de você. É fácil? É fácil? Não é fácil, não. Mas quer conservar? Diga amém. Então vamos continuar lendo. Eu estou quase terminando essa parte. Olha só o que diz a Bíblia em Efésios 4, do 4 ao 6. Efésios 4, do 4 ao 6. Você precisa entender isso. O mistério da igreja, da embaixada, da arca. O mistério da igreja e da noiva do Cordeiro. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui está claro, não preciso nem de falar, né? Quem entende que Deus é um só, dá um glória a Deus aí, irmão. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Leia mais uma para mim, por favor. Mais um versículo. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Agora que deixa esse versículo, que eu vou falar mais uma coisa para você. Cada um de nós temos uma peculiaridade. Cada um de nós temos um valor, uma virtude. Não tem peso diferente para Deus o bom trabalho que você faz na porta, com um bom trabalho no microfone. Para Deus não tem peso diferente para quem faxina a igreja ou quem ministra o louvor. Tudo é trabalho e Deus conhece a motivação operacional do seu coração. O Senhor conhece com qual motivo e com qual coração você faz. Seja bonito, ainda que seja admirado por todos, no fundo Deus conhece a peculiaridade. Sabe por que Ele conhece? Simplesmente porque foi Ele que te fez assim como você é. Ele está dizendo, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Não se envaideça jamais, irmão. Tudo que você é e pode ser e pode fazer na obra é pela medida repartida por Cristo. Você faz algo bem, glória a Deus pela sua vida, é a medida repartida por Cristo. Você canta bem, glória a Deus pela sua vida, é a medida repartida por Cristo. Você cozinha bem, dá glória a Deus, sabe por quê? É a medida repartida por Cristo. Você sabe orar e interceder por aqueles que estão doentes, você não consegue ver alguém sem fazer alguma coisa por ele,
é a medida repartida por Cristo, e isso é igreja. Imagina se todo mundo fosse dedo polegar, se todo mundo fosse dedo mindinho, seríamos um corpo aleijado, mas cada um de nós tem uma diferença, e as diferenças, quando se unem, são capazes de segurar objetivos inalcançáveis. Fecha a tua mão assim e repare, cada dedo é diferente de um outro, tudo juntado por juntas e medulas. Você é capaz de fazer qualquer coisa, escalar montanhas com essa mão, porque ela tem dons diferentes em cada dedo, sensibilidade diferente, nervos diferentes, sensores nervosos diferentes, tem tato diferente para cada dedo, habilidade para cada uma. E alguém um dia me disse que o dedinho mindinho do pé só serve para tocar no canto da cama de manhã cedo. Por que eu tenho esse dedinho? Bobão, vai perder ele para você ver. Faz uma diferença enorme, inclusive até no equilíbrio da pessoa. Ajuda o pastor para poder. Quem está entendendo o mistério da igreja, diga amém. Agora fala para o irmão que está perto de você, não deixa de congregar não, rapaz. Fala para ele. Eu estou de olho no Senhor, fala para ele. Romanos 15, 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6. Vamos ligar essa geladeira que conserva o vínculo do Espírito. De fato, no povo eleito, o Deus que concede perseverança e ânimo a vocês. O que está escrito aqui? O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Pastor, o que é segundo Cristo Jesus? Ao parecer e ao formato de Cristo Jesus. Quando eu digo evangelho segundo Mateus, é segundo a visão de Mateus. Quando eu digo humildade segundo Jesus, eu estou usando Jesus como reflexo padrão de humildade. E ele está dizendo assim, que o Deus que dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Sabe que jeito que é o segundo Cristo Jesus? Foi lido em Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, até o ponto da morte, fazendo-se semelhança de homem, e até a morte, e morte de cruz. Repara que depois da sua humilhação, Deus também o concede também em Filipenses capítulo 2, o nome que é sobre todo nome. Qual é a lição que eu recebo? Irmão, o que Jesus fez você pode fazer, o que Jesus agiu você deve agir, como Jesus andou você deve andar, como Jesus se comportou você deve comportar. Eu preciso vigiar minha natureza, estou falando para vocês num caráter de ensino, inclusive para mim, porque de quando em vez eu não quero ser submisso a algumas autoridades, pseudo-autoridades que tem por aí, mesmo porque sabemos por qual janela subiu, e então isso é muito ruim e complicado, mas o próprio Jesus um dia respondendo a Pilatos o replicou dizendo, você não sabe que eu tenho poder para te tirar da cruz? Ou para te entregar nela? Jesus humildemente responde a Pilatos, você não teria essa autoridade sem antes que do alto te fosse concedida. O que Jesus está fazendo? Reconhecendo a autoridade de Pilatos. Jesus é maior que Pilatos, sim ou não? Mais poderoso que Pilatos, sim ou não? Mas mais humilde também que Pilatos. Pilatos foi colocado lá, quem sabe, por um conchavo, por ser amigo de César, o parente. Jesus, o Filho de Deus, deixou sua glória para vir resgatar eu e você. E hoje, em pleno século 21, ao final praticamente do ano de 23, já pode-se dizer, passou do meio, já tem base, a gente já passou do meio do ano 23, ele saberia que a igreja estaria reunida, ele saberia que a igreja glorificaria o nome dele, e para a igreja glorificar o nome dele, nós temos que andar no parecer de Jesus, como Jesus. Olha bem para mim, principalmente jovens que me ouvem, é uma dificuldade imensa, pregada nos últimos dias de reconhecimento de autoridade paterna, autoridade judicial, e tem seus motivos para isso, autoridades governamentais, mas a Bíblia diz, e Paulo também, em Romanos 11, se não me falta a memória, que toda autoridade é constituída por Deus, e todo aquele que se rebela contra a autoridade traz maldição contra si mesmo.
Então eu falo para jovens que me ouvem, aprenda a humildade de Jesus, diante de Pilatos. Pilatos não era nem um mosquito diante do poder de Jesus, mas Jesus foi humilde e reconheceu o posto de Pilatos. Coloca a mão no coração. A maior dificuldade da igreja hoje é não reconhecer, às vezes, o brilho que tem no outro irmão. Sabe, eu quero glória quando eu estou com o microfone, mas eu não dou glória quando eu estou sem microfone. Eu quero que Deus me use e me honre, mas eu fico incomodado se Deus honrar e usar o outro. Eu fico incomodado. O maior problema hoje é não reconhecer aquilo que está diante de você. A humildade não te diminui. A humildade é atributo de quem é grande, sabe em quem crê e acredita. A humildade precede a honra. Jamais será envergonhado aquele que for humilde, mas o soberbo, esse sim, já está cheirando a derrota, a bancarrota. Vira para o irmão que está perto de você e fala assim: você é importante para Deus. E se é importante para Deus, também é importante para mim. Fala aí, importante para mim. Só mais um texto que eu quero ler. Jesus orou por você. João 17, verso 20 e 23. João 17, verso 20 e 23. O mestre foi flagrado em uma oração. E na sua oração ele orava, parece que ele via a igreja, povo eleito hoje, nesse domingo de Santa Ceia. Ele começou a orar da seguinte forma, leia comigo: minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ler de novo, porque não pode gaguejar num texto desse não. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora segura que é forte. Quando a igreja não tem união, é o mesmo que descredibilizar o nome de Jesus. Pastor, isso é muito forte, o nome de Jesus não perde o crédito, não perde psicologicamente, mas o corpo de Cristo chamado igreja não pode ser desunido, porque senão o mundo não vai crer naquilo que Cristo fez. Cristo morreu por essa guerra aí? Cristo morreu por esse povo tribulento? Cristo morreu por isso mesmo? Quando eu sou um em Cristo, sou um com meu irmão, sou um como igreja, eu glorifico a Deus, porque não é fácil ser um com Deus, ser um com meu irmão, ser um com as diferenças. Não é fácil suportar uns aos outros em amor, como a Bíblia manda. Não é fácil viver o Evangelho, e é por isso que quando a igreja conserva o vínculo da perfeição, que é a paz, ela glorifica a Deus, e o mundo crê que foi Deus que enviou. Coisa linda é ver uma igreja unida, com as mãos levantadas, num só espírito, numa só fé, num só batismo, num só amor, num só parecer, um ajudando o outro. Deus é glorificado o tempo todo. Levanta a sua mão para o céu e diga: me ajuda, Senhor. Tem até um cantor que diz: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Temos que ser um. Quem já ouviu essa música, dá uma glória a Deus aí.